Queridos, hoje, dia 6 de agosto, é comemorado o dia do presbítero presbiteriano. Como os irmãos sabem, nós temos feito uma sequência de exposições na primeira de Paulo a Timóteo, e aprove ao Senhor que hoje chegássemos no capítulo 3, onde justamente Paulo trata a respeito do ofício do presbítero. Dessa forma, então, hoje nós vamos abrir lá na primeira de Timóteo 3. A exposição será nos versículos 1, 2, mas farei a leitura até o versículo 7. 1 Timóteo 3, os versículos 1 ao 7 é a leitura. Exposição dos versículos 1 e 2. Ouçamos então a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco e abençoe as nossas vidas por meio da exposição da palavra. Bondoso Deus, te agradecemos pela tua palavra. Toda a tua palavra é inspirada, Senhor, útil para a vida da tua igreja. E ela nos instrui, ela nos educa na justiça. Nesse texto, Senhor, que nos ensina como a tua igreja deve ser governada. Quem são os homens que irão pastorear a nossa vida e a nossa igreja? Pedimos clareza da parte do Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que a glória do Senhor possa ser vista por meio da pregação da tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma das coisas que mais chama a minha atenção desde criança são pilotos de avião. Eles usam uma roupa bonita, né? Toda elegante, diferentona. Eles são chamados de comandante, o comandante fulano é quem dá as boas-vindas a você. E são pessoas que, de maneira geral, nós depositamos uma significativa confiança. Afinal de contas, estamos entrando num negócio ali que só ele sabe pilotar aquele negócio e que se cair ou se ele passar mal, tem um copiloto, mas fora isso a gente está enrascado. Já pensou, crianças? Pilotar um avião, maravilha. Tanta gente dentro, poder levar pessoas de um lado para outro, maravilhoso. Deve ser bem legal pilotar um avião, né? Então, esses homens que pilotam um avião, eles passam por uma formação que é bem longa. Tem estudo teórico, horas de voo em simuladores, horas de treinamento em aviões de verdade, até que eles possam chegar na aviação comercial, possam de fato ser pilotos profissionais. E aqueles que buscam esse ofício de pilotar um avião, amam a aviação. Ninguém chega assim, eu odeio altura, odeio avião e diz, não, já sei, vou ser piloto. Não, a pessoa ama estar ali nos ares e pilotar um avião. Um erro, irmãos, de um piloto pode ser algo fatal, porque a vida de várias pessoas podem ser cefadas em poucos minutos por um errinho dele, um erro de cálculo, faz com que a coisa dê muito errado. E alguns ofícios são assim, chamam atenção pela beleza, pela responsabilidade daqueles que exercem a função. No nosso texto de hoje, vemos Paulo falando de um ofício que é ainda mais nobre do que aquele de pilotar um avião. Vamos dizer assim, é o ofício de pilotar a igreja de Cristo, governar a igreja do Senhor Jesus. O objetivo desse texto, irmãos, é mostrar que aqueles que desejam governar a igreja do Senhor têm que amar aquilo que faz. E também tem que ser qualificado para isso. Assim como um piloto de avião não é qualquer pessoa, não pega qualquer pessoa para pilotar um avião, de maneira semelhante, não é qualquer pessoa que pode governar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diante disso, veremos na exposição de hoje o seguinte tema: a excelente obra de governar a igreja de Cristo.
a excelente obra de governar a igreja de Cristo. Na nossa última exposição, vimos o apóstolo Paulo dando algumas orientações a respeito da participação das irmãs, das mulheres, no culto, quanto à forma como elas deveriam aprender e ensinar. Lembramos que Paulo escreve essa carta para Timóteo, deixando ele em Éfeso, com o objetivo dele colocar em ordem algumas coisas que estavam problemáticas ali nas igrejas da cidade. Timóteo tinha que, primeiro, enfrentar falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja de Éfeso, ensinando falsas doutrinas, bem como resolver algumas questões da participação de homens e mulheres no culto. É aquilo que é tratado no capítulo 2. Ao concluir o capítulo 2, Paulo conclui, afirmando que o papel da mulher não é o da docência autoritativa. Às irmãs não foi dado o governo da igreja, e ele argumenta que, com base na criação, bem como na queda. Ele conclui assim o capítulo 2. Então, isso é a preparação para o passo seguinte. Ele definiu primeiro, no capítulo 2, que não deve governar a igreja. Agora, então, quando chega no capítulo 3, ele começa a dizer quem são aqueles que devem, de fato, governar a igreja. E a resposta, como nós vemos aqui, é que os homens que governam a igreja são homens cristãos qualificados para essa vocação. Então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo apresenta as qualificações de presbíteros e pastores. Vemos aqui que um resumo do capítulo 3 é o seguinte: dos versículos 1 a 7, Paulo trata sobre presbíteros, e dos versículos 8 a 13, Paulo trata sobre diáconos, duas qualificações que exercem o governo e o cuidado da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nesse ponto introdutório da nossa exposição, é importante fazermos duas observações prévias. Primeiro, que só o fato de Paulo estar orientando Timóteo a organizar a liderança da igreja, falando que tem que ser uma liderança qualificada, que não pode ser qualquer um, já nos mostra que desde cedo a igreja cristã tinha organização. É importante que a gente deixe isso claro, porque alguns movimentos, especialmente daqueles que são chamados de desigrejados, antigamente tinha um católico e não praticante, não é isso? É a pessoa que se dizia católica, mas ela não ia para a igreja. Hoje a gente tem o desigrejado, que é aquele que é protestante, diz ser protestante, mas que não vai à igreja. A esses são chamados, então, de desigrejados. Eles atacam a estrutura da igreja institucional. Dizem que a igreja como uma instituição não é algo que está lá no Novo Testamento, esse negócio de ter presbítero, pastor, gente que governa. Isso não tem na Bíblia, não. Mas aqui, desde cedo, irmãos, vemos que a igreja tinha uma liderança que era eleita e que tinha que ser qualificada para isso. Além disso, para entrar na igreja, tinha que ser por meio do batismo. Para sair, era só por meio da disciplina. A igreja sustentava seus obreiros. Isso mostra que a igreja primitiva, ela tinha uma organização. Não era uma bagunça que cada um fazia o que queria, mas tinha líderes na igreja. E a igreja precisa, irmãos, de uma base mínima para poder funcionar. A igreja, de fato, é um organismo espiritual, composto pelo povo de Deus, mas ela tem uma dimensão humana, que funciona como uma organização. É por isso, então, que, por exemplo, a nossa igreja local tem um CNPJ. Afinal de contas, nós contratamos pessoas, nós pagamos contas, temos conta de internet, água, luz, tudo isso tem que ser o nome de uma pessoa jurídica. Por isso, então, que é um aspecto institucional da igreja. E é por esse motivo, irmãos, pelo aspecto burocrático da igreja, que é necessário, é que Paulo está aqui orientando Timóteo a eleger presbíteros para que exerçam o governo sobre a igreja. Imagine que aqui provavelmente essa carta foi escrita no final da década de 50 ou no máximo meados da década de 60, bem no início da igreja, e tem uma liderança muito bem estruturada. A segunda observação introdutória que é importante fazermos é que Paulo está ausente de Éfeso, mas essa carta aqui funciona como um documento que referenda Timóteo como alguém autorizado por Paulo para conduzir a eleição de presbíteros na igreja. Qual é a garantia de que Timóteo poderia governar a igreja e estabelecer uma liderança? A carta de Paulo. Então, essa carta ela é enviada para Timóteo, mas ela seria lida diante de toda a igreja de Éfeso, aonde Timóteo estava ali exercendo seu ministério. Então, por esse motivo, Paulo está escrevendo para orientar Timóteo a como preparar uma liderança correta para aquelas igrejas. As igrejas saberiam, então, o motivo pelo qual Timóteo estava conduzindo o processo daquela maneira. Porque Timóteo ia dizer, esse irmão não, mas esse sim. Por que Timóteo estava agindo desse jeito? Paulo já havia instruído ele como ele haveria de fazer isso.
É importante que saibamos que a liderança da igreja nesse primeiro século, ela é feita por meio dos apóstolos. Eles governam a igreja de maneira mais direta. Mas aqui no caso de Éfeso, Paulo então dá como uma espécie de procuração para Timóteo, para que ele possa estabelecer a liderança sobre a igreja. E a preocupação de Paulo, quando ele dá essa lista extensa de qualificações para Timóteo, tem duas origens. Primeiro, nós já vimos sendo tratado no capítulo 1, é porque haviam falsos mestres que queriam ocupar a liderança da igreja, mas não tinham qualificação para isso. Por isso, então, que Timóteo diz, ou melhor, Paulo diz para Timóteo, quais são as características desses líderes. E são esses que Paulo diz que Timóteo tem que calar, faz calar esses homens. Lá no capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo diz claramente para Timóteo, cale a boca desses homens, não é para eles ficarem falando dentro da igreja. E o segundo motivo, irmãos, é porque parte desse movimento estranho, desses falsos mestres, consistia em estimular algumas irmãs a ocuparem um papel que não havia sido dado por Deus para elas. As mulheres não deveriam ser aquelas que exerciam o governo da igreja, como nós vimos no final do capítulo 2. Dessa forma, Paulo está buscando deixar claro quem poderia governar espiritualmente a igreja e instruir ela. A preocupação, então, é colocar pessoas qualificadas para tal. Então, aqui no capítulo 3, Paulo começa a tratar sobre a liderança da igreja de Éfeso. Nós vemos aqui, então, dos versículos 1 a 7 do capítulo 3, ele pode ser dividido em duas partes. E aqui os irmãos vão entender o que é a minha exposição de hoje e o que será, se o Senhor permitir, a exposição da próxima semana. Hoje, nós vemos na primeira parte que dos versículos 1 e 2, a primeira parte do versículo 2, Paulo mostra o presbiterato como uma excelente obra. Aquele que almeja o presbiterato é uma obra excelente. E depois, dos versículo 2, da segunda parte do versículo 2 até o 7, Paulo destaca quais as qualificações necessárias para aquele que é presbítero. Hoje nós iremos nos deter na primeira parte, sobre o presbiterato como uma excelente obra. O nosso texto, ou melhor, a nossa exposição, pode ser dividida basicamente em três partes. Não se preocupe em gravar, que eu vou repetir durante a exposição. A primeira parte, nós faremos algumas considerações ou definições sobre o episcopado na igreja. Vamos ver o que é episcopado e tudo mais, essas expressões ficarão mais claras para nós durante a nossa exposição. A segunda parte, nós veremos que é possível alguém aspirar o episcopado. A terceira e última, vemos que por ser uma obra excelente, o episcopado demanda qualificações. Não pode ser feito por qualquer pessoa. Vejamos então a primeira parte da nossa exposição, onde faremos algumas considerações sobre o episcopado na igreja. Paulo começa dizendo no versículo 1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo começa falando, fiel é a palavra. Em todas as vezes que Paulo usa essa expressão, quase todas nas epístolas pastorais, ele começa usando essa expressão para um assunto que ele considera de extrema urgência. Por isso que ele usa essa palavra forte. Fiel é esta palavra. O que quer dizer com isso? Fiel é esta palavra. Isso quer dizer que a palavra que Paulo vai dizer, aquilo que ele vai dizer, é uma palavra que merece crédito, que é fiel e verdadeira, que você pode acreditar naquilo que ele está dizendo, que você pode viver por ela. Porque se você viver a partir daquilo que ele falar, aí sim você vai estar vivendo da maneira correta. E em seguida, Paulo diz, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Bem, nós falamos que a primeira parte da nossa exposição são considerações sobre o episcopado da igreja. Bem, nessa primeira parte eu preciso fazer 3 subtópicos que são 3 considerações sobre o episcopado. Então são considerações, 3 considerações. Primeiro vamos ver o que é o episcopado. Essa palavra é estranha, né? Parece nome de católico, alguma coisa do tipo, mas a gente vai ver. Bem, o episcopado, irmãos, é o ofício do bispo. A palavra que é utilizada na nossa tradução, episcopado, vem do verbo grego chamado, que é episcope, que significa supervisionar. Então, o bispo, ou aquele que governa a igreja, é aquele que supervisiona. Era a palavra utilizada naquele tempo, no primeiro século, para se referir a qualquer pessoa que supervisionava alguma coisa. Alguém que governava um negócio, ou uma obra, qualquer coisa do tipo, essa pessoa era o episcopo. Então, quando Paulo aplica essa palavra dentro do contexto da igreja, ele está mostrando que havia pessoas dentro da igreja que eram responsáveis para supervisionar a igreja.
ficar de olho na igreja para ver se estava andando tudo certo. Essa pessoa era uma pessoa eleita e nomeada para dirigir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é chamada de bispo exatamente pelo fato de ser ela um supervisor. Ele era um governante, alguém que ficava de olho na igreja. Não é que ele deveria ser alguém que ficava olhando para a vida dos outros, procurando defeito. Não é isso. Mas é aquele que olha como um pastor para a igreja. Olha para a igreja, é como aquele que olha do alto, não se sentindo melhor, mas como aquele que está em uma condição de observar o rebanho, para ver como o rebanho está caminhando, para ver se está tudo andando conforme a palavra do Senhor requer. As ovelhas que precisam de cuidado, tudo isso é observado por aquele que é o episcopo. Então, ele é alguém que está atento para cuidar e pastorear cada um que precisa na igreja. Esse é o chamado do bispo. Então, a primeira coisa que nós vimos é o que é esse episcopado. A segunda coisa que nós precisamos falar é que essa expressão episcopo é o mesmo que presbítero, pastor e bispo. Então, são palavras correlatas. Você já viu uma palavra em português que você usa? Tem várias palavras para definir a mesma coisa? Então, essa palavra episcopo é a mesma coisa que presbítero, pastor e bispo. Então, o episcopo, eles são chamados de presbíteros também. Presbíteros e bispo não são duas categorias diferentes, mas se referem à mesma coisa. Bispo diz respeito à função de supervisionar, e presbítero diz respeito ao caráter. Presbítero, no grego, é literalmente ancião, um velho. Mas não está se referindo apenas à idade da pessoa, mas se refere a alguém que é equilibrado, maduro, alguém experiente. Esse é o presbítero. Não é à toa que nós temos Timóteo, que é um jovem, e é um presbítero da igreja. Então, é maturidade espiritual. Cabelo branco não é sinônimo de maturidade espiritual. Muitas vezes sim, outras vezes não. Tem muita gente de cabelo preto que dá muito banho em gente de cabelo branco. Tá? E nós podemos afirmar essa verdade, que presbítero, bispo, episcopo e pastor é a mesma coisa, de acordo com alguns textos. E eu vou pedir para que vocês acompanhem comigo, se o Isaac puder colocar aí, eu agradeço. São 3 textos que ficam bem claros essa verdade. Lá em Atos, capítulo 20, quando Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso para conversar com eles, lá no versículo 17, Atos 20, versículo 17. O texto diz assim, Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, Paulo está lá em Mileto. Mileto e Éfeso era uma cidade colada na outra. Mogi Guaçu, Mojimirim. Então, ele estava lá numa cidade, mandou chamar os presbíteros de lá para poder conversar. Tá? Então, eles mandam chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E aí, no versículo 28, depois de Lucas, o evangelista, o que escreveu a epístola, o livro de Atos, falar que ele chamou os presbíteros, ele fala o seguinte sobre a fala de Paulo: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, esses presbíteros são bispos também. Então, presbítero é o maduro, e ele é bispo no sentido de que ele é o supervisor, por ser o mais maduro da igreja. Para o quê? Para pastorear. Então, o presbítero é o mesmo que é o bispo, e é o mesmo que pastoreia a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa. Outro texto que nós podemos afirmar de maneira semelhante a esse ponto, está lá em Tito, capítulo 1, os versículos 5 a 7. Tito, capítulo 1, os versículos 5 a 7, quando Paulo novamente usa a expressão de maneira intercambiável. Ele troca uma palavra pela outra, mostrando que é a mesma ideia. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, não são insubordinados, porque é indispensável que o bispo. Então, nós vemos no versículo 5, ele chama de presbítero, no versículo 7, ele chama de bispo, alguém que seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Então, nesses 2 versículos, no 5 e 7, nós vemos que Paulo se refere à mesma pessoa,
Bispo e presbítero, a mesma coisa. Mas, pastor, para que o senhor está gastando tempo do sermão para dizer que presbítero e bispo é a mesma coisa? Obviamente, eu não vou fazer trabalho à toa. Bem, queridos, com isso eu quero mostrar que nós não devemos imaginar que na Bíblia mostra que bispo é maior do que presbítero, como uma espécie de supervisor de uma região acima de pastor e presbítero. Você já viu? O cara é pastor, mas não tem um bispo. O bispo é o que manda no negócio. Ele é diferenciado. Isso não é bíblico. Bispo e presbítero, na Bíblia, é a mesma coisa. E essa é uma ideia, irmãos, que surgiu lá pelo século II, III, em que presbítero é algo maior, ou melhor, que bispo é algo maior do que presbítero. Então, o que aconteceu é que os presbíteros das principais igrejas começaram a se tornar mais importantes, em termos de relevância, né? Está na igreja mais rica e tudo mais, e com relação aos outros presbíteros da igreja, começou a se chamar de bispo. E isso é chamado no início da igreja de bispo monárquico. Mas adiante, adivinha quem se tornou o maior de todos os bispos? O bispo de Roma, da maior de todas as igrejas, se declarou o papa e pai de toda a cristandade. Ele chegou, pronto, agora quem manda nesse negócio sou eu. Começou assim, diferenciando o nome de pastor com de presbítero. Não, o bispo é o que manda mais. Mas não, agora não, eu sou é papa. E assim até hoje, né? O povo não quer mais ser pastor. Pastor é coisa pequena. Eu quero ser apóstolo. Se eu puder ser arcanjo, melhor ainda. Por que não? Quando biblicamente, irmão, só há um papel de governo sobre a igreja. Presbítero, que é a mesma coisa que bispo, mesma coisa que ancião, mesma coisa que pastor. Mas para que vocês não pensem que isso é uma coisa só de Paulo, nós vemos Pedro falando a mesma coisa lá na 1 de Pedro 5, os versículos 1 e 2. Não pensem que isso é uma ideia só de Paulo, não. 1 de Pedro 5, 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Pedro diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles, é interessante aqui, né? Que Pedro é um apóstolo, mas ele se considera um presbítero também. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que todo apóstolo era um presbítero, mas nem todo presbítero era um apóstolo. E ele está se considerando como sendo um presbítero sobre a igreja. E testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, os presbíteros são aqueles que pastoreiam o rebanho da igreja do Senhor. Aqui aprendemos algo muito importante, que desde cedo havia uma preocupação dos apóstolos, aqui especialmente de Paulo e de Pedro, de que as igrejas fundadas fossem lideradas, governadas pelo exemplo, pelo amor de homens piedosos que têm uma vida em ordem. Esses homens deveriam se dedicar à igreja, amar a igreja. Homens preparados e qualificados para isso. Esses homens são chamados então de, lembrando, bispos, porque a função deles era de supervisor da igreja. Presbíteros, porque eram pessoas maduras. E são chamados de pastores, porque o ofício deles era de cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo, tal como um pastor cuida do seu rebanho. Esses três nomes indicam a mesma função. Todo presbítero é um pastor, todo pastor é um presbítero. E esse é um dom que foi dado por Deus para aqueles que são chamados para governar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, no decorrer da história, especialmente no período da Reforma, a igreja deixou bem claro uma diferença entre aquilo que chamamos de presbítero docente e presbítero regente. Nós vemos, por exemplo, aqui nessa mesma epístola, é da onde tiramos essa distinção. Quando chegamos lá na 1 de Timóteo 5,17, vejam o que Paulo diz. 1 de Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, ou seja, tem um grupo de presbíteros que é diferente desse anterior, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Então, basicamente, a função do presbítero era basicamente duas. Os que presidem, certo? E aí, nós chamamos esses de presbítero regente, é o que governa, e tem aqueles que se dedicam ao ensino. Por isso, então, chamamos de presbítero regente. Alguns presbíteros, já no primeiro século, como nós vemos aqui para o meio desse versículo, haviam abandonado, abdicado de qualquer tipo de profissão para poder se dedicar integralmente à palavra e ao ensino. A esses, Paulo diz para a igreja, a esses vocês devem cuidar,
sustentar, para que eles possam dedicar tempo integral à igreja. Então, o princípio é basicamente o seguinte: o pastor é cuidado pela igreja, para que ele tenha a manutenção da sua casa, enquanto que o pastor cuida da igreja espiritualmente. A igreja cuida materialmente do pastor, e o pastor cuida espiritualmente da igreja. Esse é o ponto. Há um cuidado mútuo entre a igreja e o pastor. Assim como eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim. Esse é o ponto. Então, entre os presbíteros, existe a necessidade, irmãos, de ter aqueles que têm tempo integral para cuidar do pastoreio de maneira eficaz. Porque pregar a palavra, ensinar a palavra de tal forma que todos possam entender, e que você entenda bem a palavra, requer esforço e estudo. Pregação não cai do céu. Você precisa se dedicar para aprender. Sabemos também, irmãos, que tem igrejas que não têm condição de sustentar integralmente um pastor. Mas isso deve ser buscado. Esse é o padrão bíblico. Um pastor que se dedica exclusivamente para isso, para poder ensinar a igreja e cuidar da igreja. Imagine, irmãos, ter que trabalhar, ainda que seja só por um turno. Além disso, pastorear a igreja, visitar, estudar para pregar, para dar aula, reunião de oração, jovem, batismo de boneca, tudo que o pastor tem que pregar. Em todo canto, o pastor prega em formatura, pega ofício fúnebre, a todo instante. E além disso, ele tem que cuidar, acima de tudo, da sua família. Porque se ele perder a família, ele perdeu o ministério todinho. O pastor precisa ter tempo para pastorear o coração da sua esposa e dos seus filhos. Porque o ministério dele depende disso. Quando o pastor está cuidando do culto doméstico, ele está cuidando da igreja também. Porque se a casa do pastor cai, a igreja cai junto. Esse é o ponto. Tá? Então, por isso que a orientação é que a igreja sustente com dignidade os presbíteros, para que enquanto eles estão o presbítero docente, para que enquanto eles estão fazendo sermão, cuidando do povo, não pense, meu Deus, como é que eu vou pagar aquela fatura? Como é que eu vou pagar a conta de água e luz? O que é que os meninos vão comer? Isso não é bíblico, irmãos. Isso é desonrar aqueles que são chamados pelo Senhor para o pastoreio. Se nós não tivermos, irmãos, presbíteros docentes, capacitados e que estudam, que se dedicam para isso, a consequência é que teremos um púlpito fraco. Se tivermos um púlpito fraco, teremos uma igreja fraca. Isso se manifesta por meio de um baixo conhecimento bíblico e atitude permissiva em relação ao pecado. Se qualquer coisa é pregada, qualquer coisa está boa. E se tem pecado, deixa lá, está tudo bem. Para que eu vou me dispor com o irmão? Por isso que é importante a firmeza de ter um presbítero docente para cuidar da igreja, se dedicar exclusivamente para isso. Mas uma terceira observação também é que a liderança da igreja é sempre descrita no plural. Espero que vocês estejam me acompanhando. Eu estou na primeira parte ainda do sermão, tá? Mas eu sei o que eu estou fazendo. Primeiro, eu falei o que é o episcopo, certo? Segundo, eu falei que é a mesma coisa que pastor, bispo, é a mesma coisa. E agora, em terceiro lugar, é que essa liderança é sempre descrita no plural. O modelo neotestamentário, irmãos, é de liderança por meio de um colegiado. A igreja nunca fica na mão de uma pessoa só. A Bíblia sempre descreve o governo da igreja com presbíteros. Paulo manda chamar, lá de Éfeso, presbíteros. Nunca é um homem só, são vários, no plural. O motivo para isso é que a igreja cristã tinha referências do Antigo Testamento. Vocês se lembram de Moisés, quando é repreendido pelo seu sogro? Rapaz, isso de você ficar governando sozinho não dá certo. Chama homens maduros para que possam governar o povo junto com você. Ali nascem os presbíteros. Também, nas sinagogas, a liderança era composta por um colegiado de homens maduros pela fé. Então, aquilo que está sendo aplicado na vida da igreja é aquilo que já havia sido ensinado na história do todo o povo de Deus. Além disso, a Bíblia descreve essa obra como uma obra excelente, excelente obra, muito importante, que você sabe que uma coisa muito importante não pode ficar na mão de uma pessoa só, né? Porque se essa pessoa errar, tudo cai. Então, não pode uma pessoa só governar a igreja. Então, um pastor e presbítero precisam um do outro. O pastor fica de olho no presbítero, o presbítero fica de olho no pastor, aquele que faz a gestão financeira presta contas, por isso que tem o relatório, o pastor presta contas ao presbitério, o presidente do presbitério presta contas para a sua igreja local, presta conta para o presbitério, ou seja, todo mundo presta conta para alguém. Na igreja presbiteriana, e nós entendemos que esse é o padrão bíblico, não há alguém que mande mais do que o outro. Todo mundo presta conta para o outro. De como está vivendo a vida e se está seguindo o padrão bíblico.
Nesse contexto também, a gente está falando, né, de pessoas que são pares e que uma olha para a outra, um está observando e supervisionando o outro, é importante apresentarmos o conceito de primos interpares. É isso, pastor, esse é o nome de algum remédio, né? Essa é uma expressão latina, irmãos, primos interpares, que significa o primeiro entre iguais. Por mais que pastores e presbíteros sejam iguais, e de fato são, no governo da igreja, geralmente Deus levanta um líder. Esse líder é chamado de presidente do conselho. Constitucionalmente, sempre o presidente do conselho é o pastor, porque é parte do pressuposto que ele é mais douto na palavra, que ele conhece os símbolos de fé da igreja, que ele conhece a Constituição e talvez tenha até mais a contribuir no governo daquele conselho da igreja local. Então, no conselho, por mais que tenham todos o mesmo ofício, há um presidente. Esse deve liderar com exemplo e humildade, irmãos. Pastor não impõe nada sobre os presbíteros. Pastor não é ditador da igreja. Ele guia o rebanho pelo exemplo, pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho com as suas ovelhas. O papel do presbítero, irmãos, é fazer, do pastor, é fazer com que os presbíteros caminhem juntos. Porque você tem uma reunião de conselho em que um pensa uma coisa, outro pensa outra. E um dos dois é pecaminoso. E outro terceiro pensa outra coisa. E aí? Está todo mundo dividido? Não. Tem que ter o presidente para ir ajustando as coisas para que a igreja caminhe junta. Então, o papel do pastor é dar uma coesão no conselho para que o conselho caminhe junto. Em que um olhe para o outro e diz, a gente está junto. Eu posso até pensar alguma coisa diferente de você, mas a gente caminha junto. O alvo da igreja é o mesmo. Então, esse é o papel do presbítero docente. Então, a preocupação de Paulo aqui, conforme ele escreve para Timóteo, é fazer com que a igreja tenha presbíteros que cuidem da palavra, alguns deles sustentados pela igreja, e que possam fazer isso da maneira correta. Esse é o modelo de igreja para o Novo Testamento. Então, foi então a primeira parte da nossa exposição. Chegamos então na segunda parte, onde veremos que é possível alguém aspirar ao episcopado. Paulo fala o seguinte: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O que é aspirar aqui? Aspirar é o mesmo que desejar algo intensamente, querer muito uma coisa. Se alguém quer muito ser presbítero, é isso que Paulo está falando aqui. É importante que essa pessoa, eleita para presbítero, queira, irmãos, muito isso. Por isso que assim, quando você tem uma reunião de conselho, ou então chega um presbítero e diz, olha, eu não quero continuar não. Tranquilamente, eu não vou insistir de jeito nenhum com ele. Porque a pessoa, para ser presbítero, tem que querer e querer muito. Você tem que querer muito aquele negócio. E inclusive foi o que nós conversamos na reunião de terça-feira do conselho. E eu estava meditando, irmãos, sobre por que Paulo diz que uma pessoa tem que aspirar muito o presbiterato. Porque tem que querer muito esse negócio. Eu tenho alguns motivos para isso. Primeiro, porque é muito trabalho. Vocês pensam que não, mas presbítero trabalha muito. As esposas dele sabem. Pergunta para uma esposa de presbítero como é a rotina dele. Segundo, não tem remuneração, com exceção do pastor, que se dedica exclusivamente para isso, né? Ele só faz isso, então é justo que ele receba a remuneração. Mas o presbítero trabalha pra caramba. Alguns trabalham não só na igreja local, mas trabalham também no presbitério. Aqui mesmo nós temos dois que trabalham na igreja local e no presbitério. Então, você tem muito trabalho que você não recebe por isso. Terceiro, muitas vezes você não é entendido em suas decisões. A igreja olha para você torto porque você tomou uma decisão. Muitas vezes também você não é reconhecido pelo seu esforço. Você trabalha e as pessoas nem sabem o que você faz. Terça de noite estava os presbíteros, todo mundo aqui, trabalhou o dia todo, veio para cá. Ninguém da igreja sabia, mas eles estavam aqui trabalhando. Mas você fica conhecendo as entranhas da igreja. E queridos, deixa eu lhe dizer, ignorância é um privilégio. Você não saber dos pecados dos outros é muito bom. É melhor nem saber. Tem coisa que a gente, como pastor e como presbítero, nem gostaríamos de saber. Mas você fica sabendo de coisas muito particulares sobre famílias. E que nós gostaríamos de não ouvir. Além disso, você tem que disciplinar e excluir pessoas do rol de membros. O que nunca é agradável. Sempre é um trabalho penoso e difícil. É como um jogo de xadrez. E outra coisa, você certamente irá se indispor com algum irmão durante a sua caminhada. Presbítero que caminha e nunca se dispôs com o irmão, ele ainda não sentiu o baque do presbiterato. Que é a hora que você tem que segurar o rojão mesmo.
A igreja está pegando fogo e você está segurando ali o negócio. Então, irmãos, se você não quer muito ser presbítero, você não aguenta. Aí eu lembro daquele filme brasileiro, né? Pede para sair. Você não aguenta. Você tem que amar muito esse negócio. Você tem consciência que você é vocacionado, ou você cai fora disso. Não é fácil, irmãos, ficar no presbiterato se você não se sentir internamente vocacionado para isso. Eu estou nesse negócio aqui, é uma reunião longa, eu tenho que lidar com coisas chatas, mas Deus me chamou para isso. Na verdade, irmãos, para ser bem sincero, tenho dificuldade em crer na vocação de alguém que não deseja intensamente esse ofício, em que isso não é como algo que você vibra fazendo. Porque isso, exercer o governo assim da igreja, é refletir o governo de Cristo sobre a igreja. O ponto aqui, irmãos, é que Cristo, Ele quis tanto o seu povo, amou tanto esse povo, que se fez homem para salvar os pecadores. E como que nós vamos exercer o governo sobre esse povo, que Jesus morreu na cruz, sem amar esse negócio? O presbítero tem que querer isso, amar esse negócio. Ele está sempre na igreja, de olho na igreja, amando a igreja. É reunião do conselho, bora, estamos lá. Eu amo a igreja de Cristo. E não é para irmão bater palma não, porque o irmão nunca vai bater palma para você. É por causa de Cristo. Porque você tem plena consciência que Cristo lhe chamou para isso. É diante desse quadro, irmãos, que nós vemos algumas pessoas eleitas. Primeiro, por motivos certos, elas amam o presbiterato, estão ali pelas motivações certas. Vemos aqueles que querem pelas motivações erradas, e nós precisamos falar um pouco sobre isso. E também aqueles que são colocados no ofícios sem desejar isso. Vamos ser presbítero? O que é isso? A pessoa nem sabe o que é. Ou então, pô, pastor, não quero não, me deixe quieto. Aí o pastor, não, vamos lá, vem ser presbítero. Meu irmão, isso não existe. A pessoa tem que desejar isso. Quando o conselho vai conversar com ele, meu irmão, o que você acha de ser presbítero? Pastor, já estava orando por isso há um tempo. Meu coração arde por isso. É um desejo que a gente tem no coração. E o Senhor põe isso no coração. E é possível, irmãos, querer esse papel pelos motivos errados. Tem muita gente que deseja o episcopado por popularidade, se destacar na igreja, vem aqui na igreja, fala, recebe o respeito das pessoas. Muitas vezes, mais do que dinheiro, as pessoas gostam de popularidade, prestígio, lugar de influência. Muitas vezes, esse papel é melhor do que ter dinheiro. Você ter papel de governo da igreja é melhor do que você ter dinheiro. E algumas pessoas se sentem desejosas por estar nesse lugar, por motivos que não são bíblicos. Por isso, então, não é errado almejar o episcopado. Ser presbítero, ser pastor, é algo justo, é bíblico, é bom, é importante que um presbítero que está no governo da igreja ame o que faz. Ele aspira por isso, ele deseja isso. Ainda mais porque Paulo diz que esse presbítero deseja uma excelente obra. Uma outra tradução que nós temos, a NVI, diz assim que a pessoa deseja uma nobre função. Que aspira ao episcopado, deseja uma nobre função. Por que é uma função nobre, queridos? É porque é cuidar das ovelhas por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. Tem coisa mais nobre do que isso? Cuidar das ovelhas de Cristo Jesus. Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Presbíteros, vocês amam a Cristo? Apacentem as ovelhas de Cristo. Esse é o pedido do Senhor. Por isso, então, devemos desejar pelo motivo certo, para a glória do Senhor. E cabe destacar aqui, queridos, quando nós falamos desse aspecto de vocação de presbíteros, que quando nós falamos de doutrina da vocação, 3 elementos devem estar unidos para deixar claro se de fato uma pessoa é vocacionada ou não para essa função. Primeiro, a pessoa tem que querer muito, ter paixão por esse ofício, aspirar. É aquilo que nós chamamos de chamado interno. No coração, ela tem desejo por isso. Porque senão ela não aguenta, se ela não tiver isso. Em segundo lugar, tem que ter o reconhecimento por parte da igreja. Porque o que adianta eu dizer, rapaz, eu quero ser presbítero, mas na igreja ninguém vê essa vocação em você. Certamente você não é chamado, certo? Além disso, você tem que ter as qualidades descritas nos versículos 2 a 7, e a igreja olhar para você e dizer, essa pessoa tem essas qualificações. Em terceiro e último lugar, também devemos destacar a providência de Deus confirmando esse chamado. Ou seja, as circunstâncias
são favoráveis para que você siga esse caminho. Imagine, você sente o desejo de ser presbítero ou ser pastor, mas aí sua esposa é contra. Com certeza você não é vocacionado para isso. Se tua esposa não quer que você fique, certamente você não é vocacionado para isso. Ou então, um conhecido meu lá de Salvador, a esposa dele médica, ele é advogado, e aí um belo dia, depois de um ano de casado, ele disse, então, deixa eu te contar, eu sou chamado para o ministério da palavra. Aí ela disse para ele, eu casei com um advogado, não com um pastor. Aí foi um tratamento, para até ela entender e aceitar tudo mais, mas foi um processo, porque ela não casou mesmo com um pastor. Quem casa com um pastor, né, dona Ivani? Tem que saber o que é o negócio, não é fácil. Está se dispondo a um trabalho duro junto com o pastor. Chora com o pastor, sorri com o pastor. Certo? Então, a providência de Deus é importante para sabermos se de fato uma pessoa é chamada. Então, esses 3 elementos: vocação interna, chamada interno, a igreja reconhecer, e em terceiro lugar, a providência do Senhor. Bem, chegamos agora na terceira e última parte da nossa exposição, onde vemos que por ser uma obra excelente, o episcopado demanda qualificações. É um chamado excelente e que demanda qualificações. O versículo 2 diz assim: é necessário, portanto. É necessário, portanto. O portanto aqui está unindo o versículo 2 ao versículo 1. Introduz uma conclusão daquilo que acabou de ser dito. Então, se alguém pode aspirar a esse ofício, por ser uma obra excelente, ele tem que ter as seguintes qualificações. É isso que Paulo está dizendo. Tem que ter essas qualificações. Ou seja, é necessário. Percebam o que Paulo diz. É necessário. Vejam o que ele não está dizendo. É recomendável, ou é desejável, ou é preferível. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que é necessário. Então, a gasolina para um carro andar, ela é necessária ou é preferível? É necessário. Então, um carro não vai andar se você não botar o combustível. É fundamental. O carro não vai andar se ele não tiver o combustível. Então, um presbítero, ele tem que ter essas qualificações. Não tem como negociarmos isso. É necessário que ele seja tudo isso que o texto diz depois. Ou seja, queridos, isso é necessário por ser um trabalho nobre, do cuidado da igreja, uma função importantíssima para a sua saúde espiritual. Vocês podem pensar, o pastor está falando aqui sobre o negócio de presbítero. Nossa, não fala nada para mim. Mas deixa eu lhe dizer, como a igreja é governada, assim vai ser a sua vida espiritual. Eu vou repetir. Como a igreja é governada, a depender dos homens que governam a sua igreja, assim vai ser a sua vida espiritual. Se você tiver presbíteros desleixados, que não amam o rebanho, você vai ser menosprezado como ovelha. Você não vai ter uma igreja bem governada. Por isso que é tão fundamental aprendermos a respeito do que é essa sublime vocação de pastorear o rebanho de Cristo. Não é nada que contribua mais, irmãos, para o desastre nas igrejas, do que admitirmos ao presbiterato e para o pastorado pessoas sem essas qualificações aqui. A gente olha assim e diz, tem que governar bem a casa, né? Ele tem um problema lá com a mulher dele, mas está tudo bem. Ou então, você fala, não seja neófito, lá no versículo 6. Ele tem um ano de convertido só, mas o dízimo dele é bom. Vamos botar ele para presbítero? Não. Não pode ser a pessoa nova na fé. Tem que ser alguém maduro, porque não aguenta, irmãos. E cada uma dessas qualificações são inegociáveis. Cada uma. Os filhos, como são? Como é a sua esposa? Cada ponto é inegociável. E se desconsiderarmos esses pontos, o resultado é um desastre e derrota para a nossa igreja. Mais importante, irmãos, do que o presidente que nós elegemos no ano passado, são os presbíteros e pastores que elegemos para governar a igreja que somos membros. Eu vou repetir. Mais importante do que o presidente que nós elegemos no ano passado, são os presbíteros que nós elegemos para governar a nossa igreja. A partir da atuação desses homens, ou essa igreja permanece de pé, sendo uma igreja fiel, ou ela cai e é destruída. Não é incomum homens maus se levantarem na igreja e a igreja virar um museu. Sabe a igreja de Calvino? Aquela bonitona lá? Hoje é um museu. Hoje virou um museu. Nenhuma igreja está isenta de virar museu. Nenhuma igreja está isenta de virar museu. E tudo começa
quando a igreja deixa de observar quem são os líderes, quem são os presbíteros, quem é o pastor que vai escolher. É algo muito sério, queridos. Não sei se os irmãos sabem, já conheceram alguém que passou pelo processo de concurso da Polícia Federal? Meus irmãos, a Polícia Federal, eles têm os meios deles, né? Bota a vida da pessoa de cabeça para baixo. Um banco, quando vai contratar alguém, nós temos pessoas aqui que são bancárias, sabe como é isso? O banco olha para a vida do cidadão que está contratando. Se é uma pessoa que tem dívida, não contrata não. Como é que você vai botar a pessoa aqui para gerenciar dinheiro dos outros, que ela não sabe nem governar o dinheiro dela? Por que a gente vai ser... não vai ser menos criterioso do que a Polícia Federal? Por que a gente vai ser menos criterioso do que um banco para botar uma pessoa na liderança da igreja? Devemos ser extremamente criteriosos. E deixa eu lhe dizer por quê. Colocar alguém no pastorado ou no presbiterato, ordenar, fazer aquela cerimônia assim, eu te ordeno em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você agora é pastor, você agora é presbítero, é facinho, irmãos. É só marcar o dia e o povo vem fazer festa e comer bolo. Mas tira essa pessoa desse lugar, exonera essa pessoa, vai? Não consegue. É muito difícil, muito difícil. Às vezes a pessoa apronta e continua sendo presbítero. Por isso, é muito importante tomarmos cuidado. Porque algumas coisas depois que são feitas, não tem como ser desfeita. Se você elege um presbítero, né, dependendo do mandato, são 5 anos e você não tem como tirar ele. É muito difícil você tirar. Você pode até tirar, mas vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Pastor, a mesma coisa. Você elege um pastor, elegeu para 2 anos, 5 anos. Meu irmão, para você tirar esse cara daí, o cara pode estar matando a igreja. E até o presbitério sabe. Mas o que a gente pode fazer se a igreja elegeu? Tem o que ser feito, a igreja elegeu. Por isso, queridos, cuidado. Bons presbíteros levantam a igreja, mas maus presbíteros afundam a igreja. Há 2 recomendações que devem ser observadas a respeito dessa ordenação de presbíteros. Primeiro, uma observação para a igreja, que eu quero destacar, e uma segunda observação ao candidato ao episcopado. Nessa primeira epístola de Timóteo, capítulo 5, versículo 22, Paulo diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O que é impor as mãos? Ordenar. Sempre oração com imposição de mãos é para ordenação. Então, não sejam precipitados. Vejam bem, orem, observe a vida da pessoa, não seja precipitado. Além disso, para aqueles que aspiram ao episcopado, a recomendação está lá em Tiago 3:1. Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, que presbítero, pastor, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Então, Deus haverá de cobrar da vida de cada crente, mas dos presbíteros vai ser muito mais pesado. Dos pastores, Deus vai cobrar e vai cobrar muito. Por isso, se você quer essa posição, é bíblico, é lindo, é maravilhoso, mas saiba que Deus vai cobrar isso de você. Nós haveremos de prestar contas das ovelhas que Cristo nos deu para pastorearmos. Bem, queridos, na nossa exposição de hoje, nós vimos que, em primeiro lugar, o papel do presbítero é uma obra excelente, uma coisa maravilhosa. Vimos também que não está errado alguém desejar isso, o episcopado, o presbiterato. E vimos também que o presbítero deve ser alguém qualificado, não é qualquer pessoa que ocupa esse posto. Não basta apenas desejar, mas tem que ter algumas qualificações. Mas, quais lições práticas essa exposição, aquilo que nós vimos até agora, traz para nós? Quero trazer 3 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, estejamos cientes que a escolha de presbíteros é um dos temas que temos que tratar com maior seriedade na igreja. Escolha de presbítero é uma das coisas mais sérias que deve se falar na igreja. Esses homens, é bem verdade, eles não são perfeitos. Nenhum presbítero é perfeito. Mas não é qualquer um. Não é porque ninguém é perfeito que o presbítero é qualquer um. É alguém que tem qualificações. E dependendo da escolha que tomamos na eleição para pastor, para presbíteros, estaremos impulsionando a nossa igreja para cima ou empurrando ela para o buraco, para a destruição. Nunca tem um meio termo. Nunca existe o 0 a 0 na igreja. Ou é muito bom, ou é muito ruim. Não existe meio termo. Queridos,
Os pilotos de avião, sobre quem falamos no início da nossa exposição, têm um belo ofício, levando pessoas para os céus, todos os lugares. Mas os presbíteros que governam bem a igreja de Cristo, conduzem as ovelhas de Cristo para o reino dos céus. É um trabalho glorioso. Mais glorioso do que o trabalho de um piloto de avião. É aquele que governa a igreja, conduzindo o caminho para os céus, para as ovelhas de Cristo. A segunda aplicação é que nós devemos saber que o ofício do presbiterato é um trabalho excelente. Ser um presbítero é um trabalho excelente. Ser pastor ou presbítero é um dos chamados mais gloriosos que uma pessoa pode receber da parte de Deus. Pense num presente que Deus poderia dar para um crente. É a vocação para o presbiterato. Ser aquele que cuida do rebanho por quem Cristo morreu, ser aquele que pastoreia, é algo que reflete o próprio ofício de Cristo. Ele diz: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. E esse mesmo pastor chama outros pastores, que são os presbíteros, para pastorear o rebanho dele. Que coisa maravilhosa, irmãos. É para vibrarmos com isso. Não era para sentirmos como se isso fosse um estorvo na nossa vida. Meu Deus, sou presbítero, eu tenho que ir para a igreja. Não, eu amo a igreja. Que alegria visitar um irmão. Que alegria ensinar a palavra. Que alegria pregar a palavra. Servir a igreja, porque eu sirvo ao próprio Cristo. Essa é a alegria que está no nosso coração. Queridos, há uma frase de um teólogo inglês chamado J.C. Ryle, que foi algo que falou profundamente ao meu coração. Ele diz assim, que Deus só teve um filho e fez desse filho um pastor das suas ovelhas. Por isso que a vocação para ser pastor e presbítero é uma das vocações mais gloriosas. Deus só teve um filho, e desse filho ele fez pastor. E nós, como presbíteros e pastores, refletimos essa vocação que recebemos da parte de Deus. E aqui eu quero trazer uma palavra de encorajamento aos meus colegas de ministério, os meus presbíteros. Meus irmãos, dificilmente vocês serão reconhecidos, mas saiba que o Senhor reconhece o trabalho de vocês. Cada noite que você deixa de estar com sua família, cada hora estudando, analisando contas, pensando no futuro da igreja, o Senhor haverá de te abençoar. O Senhor haverá de conduzir a sua vida. A recompensa que você recebe é um tesouro eterno, é um tesouro glorioso. Eu peço às irmãs dos presbíteros, ou às esposas dos presbíteros, queridas, orem pelos seus maridos. Não é fácil estar no lugar que eles estão. Quando o diabo quer derrubar uma igreja, ele começa pelo conselho. Quando o diabo quer derrubar uma igreja, ele começa pelo conselho. Você derruba o pastor, os pastores, e as ovelhas ficam dispersas. Por isso, orem pelos seus maridos, encorajem eles. Eu sei que às vezes tem que chamar atenção, né? Ao menos um pouquinho, eu fico um pouquinho em casa. Faz parte disso, tá? Faz parte disso. Mas orem por eles diariamente, para que eles sejam homens fiéis, que amem a igreja e que pastoreiem pelo amor e pelo exemplo na frente do povo de Deus. Terceira e última aplicação são para os nossos pequenos, para as crianças, os filhos da aliança. Crianças, nós esperamos o dia em que... Vocês já foram batizados na infância, né? Esperamos um dia em que vocês virão aqui na frente, irão professar publicamente a fé de vocês. Ou seja, a fé que começou nos pais de vocês será manifestada publicamente por vocês mesmos. Não mais carregados dos braços dos seus pais, mas vocês virão com suas próprias pernas. E vocês sairão da condição de membro não comungante para membro comungante. Vão participar da ceia, vão poder eleger presbíteros. E adivinha, você vai poder também, criança, eleger um presbítero, eleger um diácono, membro da igreja, com todos os direitos e com todos os deveres. Filhos da aliança, vocês não escolhem o piloto que vai pilotar o avião que vocês andam. Você chega lá, é o capitão fulano. Ah, tá, o capitão fulano, tudo bem. Faz diferença, é o capitão fulano. Mas aqueles que vão pilotar essa igreja, que governar essa igreja, vocês vão decidir. E nós esperamos o dia que vocês vão professar publicamente a fé de vocês, cientes de que seriedade enorme
é pastorear o rebanho de Cristo. E vocês vão votar. Votar certo. Sabendo observar na vida de cada homem de Deus se eles são de fato chamados ou não. Aprendam uma palavra do Senhor. Queridos, pedido para a igreja como um todo. Orem pelos presbíteros da igreja. Não só hoje, porque é o dia do presbítero presbiteriano, mas orem pela vida desses irmãos. Não é fácil pastorear o rebanho de Cristo, quando muitas vezes o nosso próprio coração passa pelas lutas internas. Muitas vezes lutamos contra pecados, lutamos contra a falta de motivação. Você acha que é só você que tem dia que não queria sair de casa? O presbítero tem isso, o pastor tem isso. Eu até contei uma história para os presbíteros, uma piadinha, tá? Que uma senhora entra no quarto e começa a sacudir o filho. Filho, está na hora de você ir para a igreja, acorda, você tem que ir para a igreja. E ele acorda assim meio assustado, né? E ele diz, mãe, me deu um bom motivo para eu ir para a igreja hoje. Ele, filho, porque você é o pastor. E tantas vezes assim é o coração dos homens de Deus. Estamos desencorajados, desmotivados. Mas eu peço, não deixem de orar pelos presbíteros de vocês. Não deixem de amar esses homens de Deus e de reconhecer quem são de fato ou não vocacionados. Não é um trabalho fácil. Muitas vezes eles tomarão decisões que você vai dizer, rapaz, esse cara está todo errado. Mas é difícil tomar uma decisão difícil. É redundante, né? Mas algumas decisões difíceis precisam ser tomadas. Tem que ser homem de verdade para tomar algumas decisões difíceis. Por isso, então, ore pela liderança da igreja. Escolha boa liderança, porque isso vai mudar a sua vida. A sua vida espiritual fica de pé ou cai, se você souber escolher bons presbíteros para a sua igreja. Vamos orar? Senhor, nós chegamos na Tua presença, rogando a Ti, Pai, a Tua misericórdia, para que o Senhor abençoe a nossa igreja, para que possamos amar e cuidar dos nossos presbíteros, dos líderes aqui da igreja. Ó Senhor, dê a eles que sejam homens fiéis diariamente. Dê à nossa igreja sabedoria para sabermos escolher eles. Se algum deles, Senhor, que está desmotivado, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, fortaleça-os, encoraje-os, para que eles continuem na boa batalha de cuidar do rebanho de Cristo, Pai. Ó Senhor, continua nos abençoando nessa noite e aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.